Oi, pessoal da terceira fase. Estamos aqui mais uma vez com a aula de língua portuguesa e nós vamos trabalhar das páginas 22 a 26. Vamos aqui. Gente, eu trouxe hoje uma frase de Monteiro Lobato para ler para vocês, tá? Falando da importância da leitura em nossa vida. Então, vamos aqui. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Monteiro Lobato. Gente, aqui traduz as consequências da falta de leitura no, em um, da falta de leitura de uma pessoa, tá? Traduz a falta de leitura em qualquer ser humano. Gente, quando a gente lê, o hábito de leitura ele tem que ser constante em nossa vida. Quando nós tornamos leitores reais, né? As portas começam a se abrir, o mundo começa a ficar diferente, tá, gente? Quando a gente começa a praticar a leitura, a gente vai começar a ver o mundo diferente, de uma forma diferente. A gente vai começar a interpretar diferente, porque a gente vai passar a ver o mundo diferente, tá? A leitura melhora a nossa fala, a gente vai falar melhor, a gente fala melhor, a gente escreve melhor quando a gente passa a ler muito, porque a gente está em constante, tá? Em constante conhecimento, visualizando as palavras. A gente não tem dificuldade na hora de produzir, porque a gente vai, pela leitura, a gente consegue ver a interligação das palavras, né? A significação delas, e tudo isso vai se amarrando e dando sentido a tudo, e mudando a nossa forma de ver o mundo, né? Levando a sermos pessoas que usam bons argumentos, né? A leitura faz isso também. A leitura desenvolve em você bons argumentos, porque você conhece aquilo do que você vai falar. Você vai falar de um tema que você já leu, que você já conhece, então você vai saber argumentar bem, tá? Enfim, a leitura, minha gente, ela transforma a vida das pessoas, tá? Transforma, é através da leitura que as portas se abrem para o conhecimento, para as oportunidades, tá, gente? Para as oportunidades. Porque se a gente não fala bem, se a gente não escreve bem, se a gente não tem um bom poder de argumentação, se a gente não consegue interpretar o que está à nossa volta, é porque está faltando a leitura. A leitura consegue resolver tudo isso, mas é muita leitura, não é uma leitura, vou ler hoje um livrinho, daqui a um tempo. Não, é a leitura de verdade, é você se transformar num leitor de verdade, um leitor que faça valer a palavra, leitor. Hoje eu sou um leitor, tá? Então, tenham isso. Eu não tenho livros em casa, vejam só. Se vocês tiverem qualquer livro em casa, talvez vocês tenham livros em casa que nunca tenham lido, não é verdade? Que tal começar hoje? Que tal pegar aquele livro que está lá e começar a ler? Vocês têm até o livro didático, que tem muitos textos, muitos textos. O caderno, será que vocês estão lendo os textos do caderno? É um livro, é um livro. Será que que estão lendo? Lá tem informação. Será que estão lendo? Não é? E aí, se vocês quiserem, a Pro também depois podem enviar uns livros digitais, tá? Que vocês leem pelo próprio celular. Isso, quem quiser, avisem no PV que a Pro envia, tá certo? Se tiver espaço no celular, a Pro envia, tá bom? Mas eu quero que vocês tenham a leitura como uma constante na vida de vocês, tá certo? Muito obrigada e que coloquem isso em prática, gente, tá bom? Vamos agora para a página 18 do livro de vocês. Gente, nós vamos estudar agora um poema que é chamado Haikai, tá? Esse poema é chamado de Haikai, aqui, ó.
O haikai, também chamado de haiku, ou haikai, é um poema curto, tá, gente? De origem japonesa. Ele surgiu no século XVI, lá no Japão, e acabou se popularizando pelo mundo. Hoje, o mundo inteiro escreve haikai. O haikai é um poema de apenas 3 versos. É um poeminha que tem apenas 3 linhas. 3 versos são 3 linhas, tá certo? E possui uma grande carga poética, tá certo? Os escritores que escrevem os haikais são chamados de haikaístas, tá? Aqui no Brasil, aliás, os haikais são poemas objetivos com a linguagem simples e podem ou não apresentar rimas, tá? E títulos. Tem haikais que nem tem rimas, não tem palavras rimando, e também não tem títulos, não apresenta títulos, tá? Os temas mais explorados são referentes ao cotidiano e à natureza. Além da mudança de estrutura, os haikais modernos podem explorar outros temas. Eles falam sobre o amor, problemas sociais, sentimentos do eu lírico, dentre outros. No Brasil, o mais conhecido haikaísta é Paulo Leminski, tá, gente? O autor brasileiro que mais escreveu haikais foi Paulo Leminski, tá? Vamos aqui. Paulo Leminski é um dos poetas mais importantes da história recente da literatura brasileira, tá, gente? Vamos ver aqui. Ele é muito conhecido, tá? Olha aqui, aprova ali agora vários haikais que ele escreveu. Aqui, o primeiro. Veja que todos eles só apresenta 3 linhas, ó. Só apresenta 3 linhas. 3 versos, ó. Aqui, ó. Cada um desse é um haikai diferente, tá, gente? Aqui não é um poema só, não. São vários poemas. Esses poemas recebem o nome de haikai, porque são poemas que apresentam apenas 3 versos, tá? 3 versos. E vejam que eles não têm título também, ó. Não tem título. Vamos ver se eles têm rimas? Vamos ver. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Esse tem rima. Hino, hino no final. Destino rima com assino. Esse apresentou rima, né? Mas não tem título, né? Vamos aqui. Não discuto com o destino. O que pintar, eu assino. Então, aqui ele está falando do destino, né? Do destino e o que aparecer, ele enfrenta, né? Qualquer problema que aparecer no destino, na vida dele, ele enfrenta, não é isso? Pelos caminhos que ando, um dia vai ser, só não sei quando. Olha, outra rima. Ando, rima com quando. Essa é a vida que eu quero, querida. Encostar na tua ferida. Ó. Coração para cima, escrito embaixo, frágil. Rio do mistério, que seria de mim se me levasse a sério? Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Tá vendo, gente? Os haikais. Amei em cheio, meio, ameio, meio, não ameio. Ele fez uma brincadeira aqui, né? Fez um trocadilho, ficou bem interessante, né? Amei em cheio, meio, ameio, meio, não ameio. Agora vamos para a página 24. Olha só, gente, na página 24, nós temos 2 haikais. Um de Helena Collodi e outro de Paulo Leminski, tá? Vamos ler aqui. O primeiro. No poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. Nuvens brancas passam em brancas nuvens. No poema e nas nuvens, cada qual descobre o que deseja ver. O que há em comum entre os haikais lidos?
Os haikais falam sobre o mesmo assunto? O que é que eles têm em comum? O assunto, a temática, o que é? Vejam aí de que é que eles falam. Eles falam sobre. Percebam que tem uma coisa em comum aí no assunto entre eles. Vejam o que é. Aí vocês vão colocar aqui, tá? No poema de Helena, que comparação é feita? Vamos lá, no poema de Helena, que comparação é feita? Ó, ela compara, gente, o poema com as nuvens. Como? Por que essa comparação? Olha só. Por quê? Veja. Quando um escritor ele escreve um poema, um poeta escreve um poema, ele coloca lá o que ele está sentindo, tá? E aí, quando o leitor vai ler esse mesmo poema, ele tem uma outra interpretação, ele vê de uma outra forma. E aí, cada leitor pode interpretar de uma outra maneira. Ora, às vezes, assim como o poeta que escreveu, e muitas vezes não. O leitor vai conseguir arrumar uma outra interpretação, tá? Porque o que realmente tem no poema, o que o autor colocou lá, é o que ele estava sentindo. Só ele mesmo pode dizer ao certo o que ele quis dizer com aquele poema. Mas a gente, quando vai ler, a gente pode tirar de lá várias interpretações. Eu posso entender de uma forma, você de outra, tá, gente? Então vamos lá. Assim como um poema que cada um faz, que os leitores, cada um faz sua interpretação, né? O poema, uma pessoa lê, tem uma interpretação, a outra lê, tem outra interpretação daquele mesmo poema. Assim também são as nuvens. Vejam, eu olho para o céu, vejo as nuvens brancas. Eu consigo ver um homem. Você já olha, já consegue fazer uma outra leitura. Você consegue ver lá uma árvore, né? Você diz que está vendo um pássaro, eu digo que é uma bola. Então, cada um vai dar uma interpretação para aquele desenho, aquela forma que se apresenta nas nuvens. Assim são os poemas. Nos poemas, cada um faz uma interpretação, faz uma interpretação do que lê, entendeu? Então, essa diferença aí, ele compara por isso, porque assim como no poema e nas nuvens, as pessoas fazem interpretações diferentes, dependendo daquilo que ela quer ver, dependendo daquilo que ela quer ver, ou ler, né? Que ela quer interpretar. Qualquer dúvida nessa 23, perguntem para mim, tá? Mas no PV, tirem no PV comigo qualquer mais outra dúvida, tá certo? Você sabe o que é um sarau? Sarau é uma reunião normalmente noturna, com o objetivo de compartilhar experiências culturais e o convívio social. Um sarau é composto por um grupo de pessoas que se reúnem com o propósito de fazer atividades recreativas. No sarau, você vai encontrar danças, você pode ouvir músicas, recitar poesias, conversar, ler livros e outras atividades culturais. Tá, gente? Vamos ver aqui. Este é um dos tipos de saraus mais populares promovidos por pessoas que apreciam o sarau literário. A gente agora vai falar do sarau literário. Este é um dos tipos mais populares promovidos por pessoas que apreciam a literatura e a poesia, né? Por norma, nesses encontros, as pessoas leem trechos de livros, recitam poesias e fazem debates sobre os conteúdos debatidos nas obras lidas. Que tal fazer um sarau poético em sua escola? A gente sabe que isso não é possível, né, gente? Então, veja só. Vocês vão fazer isso de uma forma diferente. Vocês vão escolher um poema e vão declamar lá no grupo ou no PV para a Pro, tá bom? Escolham. Vocês vão escolher um poema, pesquisem aí um poema e vocês vão declamar, vão enviar um vídeo de vocês declamando esse poema. Pode ser para o grupo, se vocês preferirem, ou no PV para a Pro, tá bom? Aí vocês vão fazer esse vídeo num ambiente em silêncio, tá certo? Gente, o sarau também pode ter música? Pode. Se você quiser declamar o poema com alguém tocando, melhor ainda, fiquem à vontade, tá, gente? Pode tocar música, sim. Ó,
aqui. Agora é a sua vez. Sim, por falar em sarau, gente, eu acho que eu deixei passar aqui uma explicação. Sarau, ele normalmente ele acontece no final da tarde pra, pa- para a noite, tá certo? O final da tarde entrando à noite. Ó, a palavra sarau deriva do latim seranus, serum, termos que fazem referência ao entardecer. Então, o sarau acontece, né, no entardecer. Justamente por esta etimologia, convencionou-se realizar os saraus durante o fim da tarde ou da noite. Então, gente, no sarau você vai encontrar atividades recreativas como dança, música, recitação de poesias, leitura de livros, tudo isso tem no sarau. Quando você ouve falar em sarau, fulano foi a um sarau. O que é isso? Sarau é um lugar onde você vai encontrar, é um momento onde você vai encontrar é, recitação de poesia, é música, tá? Na verdade, o sarau não é um lugar, é uma reunião, né? Onde as pessoas vão cantar, vão apresentar seus dons artísticos e as pessoas vão apreciar, não é? As pessoas que querem vão apreciar, certo? Então, no sarau você encontra música, dança, recitação de poesia, leitura de livros, tudo isso tem em sarau. Agora aqui, vamos lá. Agora é a vez de vocês. Vocês vão escrever um poema, tá? Olha só. Agora chegou a hora de escrever um poema. Você já deve ter ouvido dizerem que estão sem inspiração. Na verdade, escrever poema requer, entre outras coisas, planejamento. Para compor poemas, mesmo os poetas ficam muito tempo melhorando seus versos, arrumando, organizando, mexendo nas palavras. É preciso tempo, não só para fazer correções, mas para aprimorar o texto. É assim que os poetas deixam de lado o lugar comum, rompem os clichês e conseguem encantar o leitor com o texto original e criativo. Portanto, você deve escolher bem os recursos poéticos que vai usar. Primeiro, escolha um tema sobre o qual gostaria de falar. Você pode fazer um poema sobre a amizade, a escola, o amor, a paz, uma viagem, brincadeiras, sentimentos, família, animais, tá? E aí você vai decidir. O seu poema vai ter rimas no final dos versos? Quantas estrofes vai ter o seu poema? Quantos versos em cada estrofe? Quantas linhas em cada verso? Ou quantas linhas em cada estrofe, né? Que os versos são as linhas, não esqueça. Quem será o eu lírico? Gente, o eu lírico é a voz que fala no poema. Quem será a voz que vai falar no poema sobre a escola? Você pode escolher a própria escola. Ela pode ser o eu lírico, por exemplo, um poema em que ela vai falar sobre a saudade que ela sente dos estudantes, do corpo, de todo o grupo escolar, né? Um poema em que ela vai falar de como ela está durante esse período da pandemia. Vai colocar ela falando no poema. Então, ela será o eu lírico, né? No poema sobre as brincadeiras, pode colocar uma criança falando sobre uma brincadeira, sendo ele, colocar uma criança falando no poema, né? Ela vai falar durante o poema, ela pode falar sobre as brincadeiras. Sentimento. Um poema sobre os sentimentos. Pode colocar uma mulher que foi deixada pelo seu amado, né? Falando o que ela está sentindo em forma de poema. É isso? Animais. Você pode colocar escolher um animal e ele será a voz do poema. Ele vai falar durante o poema uma coisa por algo que ele está sentindo, né? A saudade do dono, revolta pelos maus tratos aos animais, né? O eu lírico você vai escolher um personagem desse tema e colocar para falar dentro do poema, tá? Pode ser você mesmo, mas você pode escolher um dos temas, escolher um personagem dentro do tema para que ele possa falar dentro do seu poema, o eu lírico, tá certo? Use sua imaginação para criar um texto criativo e estimulante, pois os seus colegas terão a oportunidade de conhecer o seu poema lá no PV ou no grupo, mas eu de preferência não quero ser só eu que veja o poema de vocês. Eu quero que vocês coloquem no grupo,
Vocês me mostram no PV e depois, em seguida, eu coloco no grupo, tá? Pronto. Não se esqueça de revisar o poema antes. Mãos à obra. Vocês vão escrever o poema aqui, tá? Gente, é fácil. Qualquer dúvida, pesquisem alguns modelos de poemas para vocês terem um acervo para se familiarizarem mais, tá? E aí vocês escrevem. Eu posso escrever um haikai? Pode. Um poeminha só com 3 versos? Pode escrever um haikai, sim, pode sim, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Então, nossa aula acaba aqui. Um abração e até a próxima, se Deus quiser.